Alô, galera atleticana, aquele abraço a vocês. O Dragão, neste sábado, visita o Ceará lá no Castelão, jogo que acontece às 9 horas da noite. O time goiano busca reabilitação, enquanto a equipe cearense tenta prolongar o bom momento dentro da competição. O Atlético, a gente pega uma sequência desses jogos mais recentes, né, sob o comando do Marcelo Cabo. O Atlético teve uma boa produção fora de Goiânia e foi mal dentro de Goiânia. Essa campanha do Marcelo Cabo nestes 4 jogos acaba sendo um resumo do que foi o Atlético dentro do Campeonato Brasileiro até agora. É um visitante muito competitivo, um visitante muito indigesto e é um mandante muito ineficiente, um mandante muito frágil dentro da competição. O Atlético do Marcelo Cabo saiu por um giro de 2 jogos, trouxe 4 pontos contra o Flamengo e Sport Recife. E depois, na hora de melhorar a sua campanha dentro da competição, jogando 2 jogos seguidos dentro de casa, o Atlético somou apenas 1 ponto, empatou com o Internacional e perdeu para o Goiás. Então agora o Atlético vai mais uma vez fora de Goiânia tentar compensar aquilo que ele não deu conta de fazer dentro de casa. Antes do jogo contra o Goiás, eu salientei que aquele era um jogo para dar tranquilidade ao Atlético. O Atlético vencendo aquele confronto, ele chegaria a 10º lugar, abriria 7 pontos para a zona do rebaixamento e ainda colocariam 6 times entre ele e a zona do rebaixamento. O Atlético perdeu, agora o Atlético joga lá no Ceará, basicamente para se manter com um certo conforto naquela zona intermediária. Não deixar que as equipes que estão ali atrás, especialmente aqueles 5 times que são onde está realmente a briga contra o rebaixamento, né, os 4 que estão na zona do rebaixamento mais o Sport, não deixar que essas equipes se aproximem dele, especialmente que o Atlético passa a fazer parte deste grupo de maior risco. Do outro lado, nós temos o Ceará, que vem de 4 resultados importantes. O Ceará conseguiu pontuar contra Atlético Mineiro e São Paulo, 2 times que estão na parte de cima da tabela, e depois venceu 2 jogos consecutivos, contra o Vasco e contra o Bahia. Então o Ceará tenta seguir crescendo dentro dessa tabela de classificação, depois de 4 jogos muito positivos. Antes de falarmos das escalações, do confronto específico deste sábado, vamos aqui conferir o retrospecto lá do futebol de Goiás. As duas equipes já se enfrentaram 17 vezes. São 5 vitórias do Ceará, 7 vitórias do Atlético e 5 empates. A equipe alvinegra marcou 18 gols, enquanto os goianos fizeram 21 gols. No primeiro turno, o Ceará venceu aqui no Estádio Olímpico pelo placar de 2-0. Para o jogo de hoje, o técnico Marcelo Cabo conta com um retorno importantíssimo, o volante Marlon Freitas. Para mim, o Marlon Freitas é o melhor jogador de linha do Atlético neste campeonato brasileiro. O jogador não esteve nos últimos 3 jogos por conta de uma lesão e volta à equipe hoje. O Marcelo Cabo mantém 2 dúvidas no seu time: João Vitor ou Gilvan na zaga, Ferrarez ou Matheus Vargas. E essas 2 dúvidas ela muda também posicionamentos da equipe, né? Se o João Vitor for escolhido, na zaga do Atlético o João Vitor joga pelo lado direito, o Éder pelo lado esquerdo. Se o Gilvan for escolhido, aí é o Éder quem joga pelo lado direito e o Gilvan joga pelo lado esquerdo. Já no caso da dúvida entre Ferrarez e Matheus Vargas, se o Ferrarez for o escolhido, o Chico joga no meio campo, o Ferrarez aberto pelo lado esquerdo. Se o escolhido for o Matheus Vargas, aí o Matheus Vargas é quem jogará centralizado e o Chico jogará pelo lado esquerdo. Provavelmente, né? Pode ser que o Marcelo Cabo apresente alguma surpresa. Então o Atlético para hoje: Jean, Dudu, João Vitor, Gilvan, Éder e Nicolas. Maranhão, Marlon Freitas, os 2 volantes. Janderson, Chico, Ferrarez ou Matheus Vargas. Lá na frente, o Zé Roberto. Vamos agora ao Ceará do técnico Guto Ferreira. O Ceará que não conta com o Vina.
é o pior desfalque que o Ceará poderia ter, né? O Vina é de longe o melhor jogador do Ceará nessa temporada. Artilheiro da equipe, líder em assistência, jogador importantíssimo para o treinador. Para a sorte do Atlético, hoje ele não joga, está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Wesley é o mais cotado para ser o substituto. Ceará de Richard, Samuel, Thiago, Luiz Otávio, que faz um grande campeonato brasileiro, e Pacheco. Fabinho, um pulmão nesse meio campo do Ceará. Fernando Sobral está muito bem nessa função, né? Ele que chegou a jogar aberto pelo lado esquerdo neste Campeonato Brasileiro, mas está muito bem ali como segundo homem de meio campo. Lima, Wesley, Léo Chu, outro jogador que eu gosto, né? Acho o Léo Chu um jogador muito interessante, tem um bom chute de fora da área, um jogador forte, voluntarioso. E lá na frente o Kleber, um centroavante perigoso, grandalhão, mas que tem recursos técnicos e que oferece, sem dúvida, muito perigo a qualquer defesa que ele enfrente. O Ceará, pelo bom momento que ele vive, pode ser apontado como favorito, né? Mas não é aquele favoritismo destacado, não. Até porque o Atlético, fora de casa, é um time muito competente. O Atlético tem a sexta melhor campanha como visitante e venceu jogos importantes fora de casa. Ganhou do Vasco, ganhou do Bahia, ganhou do Sport Recife, né? Só para citar aqui algumas vitórias do Atlético fora de casa. O Atlético é um visitante muito competente, um visitante que pode sim trazer os 3 pontos lá do Castelão. O momento do Ceará no campeonato é melhor, está em nono lugar, 32 pontos. O Atlético tem 28, mas o Atlético absolutamente não pode ser, uma vitória do Atlético não pode ser descartada jogando lá no Castelão. Penso que o Atlético precisa fazer é o seu setor ofensivo funcionar, né? Este é o grande desafio do Marcelo Cabo. Voltar a ter qualidade de criação, voltar a ter jogadas pelos lados. Penso que o retorno do Marlon Freitas faz com que o Atlético ganhe muito. É um jogador de muita qualidade, tanto na marcação como na saída, consegue sair pelo lado, consegue entrar na grande área. Então é um volante que dá uma dinâmica muito grande. Ferrarese ou Matheus Vargas, dois jogadores que estão em baixa. Ferrarese sumiu nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Matheus Vargas faz algumas partidas razoáveis como volante, né? Já ouvi a expressão, mas o Matheus Vargas rende mais como volante do que como meia. É porque do meia a gente espera mais. Então, quando a gente normalmente avalia o volante, a gente baixa o nível de cobrança. Por isso que o Matheus Vargas, pelo menos ao meu ver, fica parecendo que joga melhor como segundo homem do que como terceiro. Mas o fato é que é um jogador que está devendo. Janderson precisa voltar a jogar também, a ter boas atuações, voltou a ser aquele Janderson do Corinthians, que oscilava demais, e oscilava muito mais para baixo do que para cima. Então o jogador precisa recuperar o seu bom futebol aqui no Atlético Goianiense. Então vamos aguardar, né? Mais vezes um jogo assim com leve favoritismo para o Ceará, mas confio muito no Atlético jogando fora de Goiânia, né? Porque até agora no campeonato foi um time muito competitivo. Depois do jogo eu faço um outro vídeo com a minha análise do que foi este Atlético Ceará. Beleza, gente? Grande abraço a todos vocês e até a próxima.